Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas, né? Nós já estamos aqui ao vivo e eu quero já de antemão agradecer a todos que vão participar aqui desta live. Quando eu digo participar, porque não vai ser eu sozinho não, tá, gente? Nós temos a nossa convidada, uma pessoa muito especial, e também você pode participar aí enviando as suas perguntas, né? Pode participar do jeito que você achar melhor. Mas, né, vocês sabem que eu sou bastante pontual. Então, boa noite aí para Lilian, Taisnara, o Caian, entre outras pessoas antes aí que eu nem vi, tá? Então, dá boa noite aí de novo aí para mim, gente. A Ciane Coelho. Então, todos vocês que estão aí, eu quero dar o meu boa noite muito especial, né? Eu já vou chamar daqui a pouco a nossa convidada, que é Alessandra Viana, tá? Alessandra Viana daqui a pouco vai estar com a gente aqui, tá bom? E espero que essa live possa ajudar a cada um de vocês, mas enquanto ela não chega aí, me digam, o áudio tá bom para vocês aí? Estão me vendo bem? Estão vendo aí minha cabeça iluminada? Como é que estão as coisas aí? Me deem este feedback aí, meus amigos e minhas amigas. Primeiramente vamos para o áudio, né? Meu áudio tá legal aí? Estão conseguindo ouvir, né, direitinho? O áudio tá ok. Obrigado aí, Valéria, Érica, a todos que estão entrando aqui agora, e a Alessandra já vai estar com a gente aqui. A Alessandra vai estar aqui participando com a gente aqui desta live maravilhosa. E olha só, Olá! quem chegou é a Alessandra Viana. Vou ajustar a cadeira para poder ficar melhor. Ajeita aí, porque hoje vai ser, como diz um amigo meu, uma noite de vigília, e passar a noite aqui fazendo live. Brincadeira, hein? Brincadeira, porque, para quem não sabe, né, eu gosto muito de falar, a Alessandra também gosta um pouco, né, Alessandra? Se deixar por nossa conta aqui, a gente vai a noite inteira, né? Com Mas, certeza. Alessandra, eu quero te agradecer já de antemão por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo no meu Instagram. Por quê? Porque tem muita gente que me segue e precisa ouvir sobre o assunto que nós iremos falar aqui nessa noite. E também conhecer a sua história. Então, daqui a pouco você vai falar, tá? Mas olha só, eu já conheço a história da Alessandra, né? Eu não sei se você sabe que eu lembro, né, Alessandra? Nós participamos juntos lá do mini curso do professor Jair, e eu lembro que ela contou e eu achei muito bacana a história dela. É por isso que ela vai contar aqui pra gente. Como a minha idade não permite, algumas coisas eu já esqueci. Então é bom que eu vou relembrar. E é um assunto, né, um assunto pertinente aí, que acontece, né, quando os filhos são abandonados, aí, sejam pelos pais, pelas mães, e causa muitos problemas emocionais. Mas vamos lá, Alessandra Viana, se apresente aí para a gente, para as pessoas que não te conhecem, te conhecer melhor. Fala aí com a gente aí. Boa noite a todos. Obrigada, Elisa, aí pelo convite. Né, a gente estava sempre falando, né? Vamos fazer, e não saía É nunca. Mas verdade. hoje é o dia, né? Hoje é o dia, hoje deu certo. Então, né? Bom, gente, eu sou terapeuta integrativa. A gente é a mesma coisa que terapeuta holística, só que o holístico as pessoas confundem com esotérico e aí a gente não utiliza, né? O integrativo tem as práticas integrativas complementares que estão lá naquela lista lá do SUS, né? Tem várias ali que eu faço. Mas a TRG ganhou meu coração, né, de 2022 para cá. Eu estou muito mais. Hoje em dia eu faço 95% é TRG. Né? O restante é um dia que eu atendo no meu consultório, que é hoje, né, quinta-feira, presencial, as minhas idosinhas que tem probleminha na perna, tal. Aí essa não dá para fazer online, né? Então tem Não que ir tem jeito. lá, não tem jeito.
E algumas pessoas que não querem fazer ou não podem fazer a TRG online são daqui do Rio, acabam fazendo lá também, né, por conta de pessoas em casa, barulho, né, internet, alguns não gostam mais, né, ainda, né, de internet, mas eu falo, gente, a internet é a melhor coisa que tem, né? Você na sua casa fazer terapia, gente, né? É a melhor coisa. E a TRG foi. Eu fui procurar, né, um método que as pessoas não confundissem com nada de energia, com religião. Porque, né, eu sou reikiano. O reiki é uma terapia japonesa, só que as pessoas confundem com religião. E eu falei, não, não posso, porque eu quero ajudar as pessoas e as pessoas ficam com Uhum. aquele, né? Ah, será que isso é religioso? Não é? Aí eu procurando um método, encontrei o nosso professor Jair, como muita gente encontra, né, na internet, e ele foi o primeiro que eu fui dar ouvidos, porque ele me passou uma segurança muito grande. Eu falei, Uhum. nossa, deixa eu ouvir esse moço aqui. E quando ele falou, veio na hora a confiança. Falei, nem fiz o mini curso, eu não fiz mini curso, né? Já Ó, que saí bacana. comprando, na época podia. Já saí comprando o curso e falei, é isso, é isso. E desde então, atendendo direto, com resultados maravilhosos. Primeiro para a gente, né, Elias? Que o resultado é É primeiro nosso, verdade. né? E É verdade. depois para os nossos clientes. Porque é importante a gente saber como é o resultado em nós para a gente até passar essa confiança, essa congruência, essa credibilidade. Porque Uhum. tem terapeuta que quer começar a atender sem fazer terapia. Eu não recomendo. E você, como é que você pensa sobre isso? Eu acho que é uma temeridade, como dizia minha avó, né? A temeridade, isso aí, porque tem muitos terapeutas, eu conheço muitos, você também, eu tenho certeza que já ouviu muitos aí por aí, já estou atendendo, mas eu não passei por tratamento algum. Então, é um que está doente querendo curar o outro, não tem como, né? Olha, Alessandra, na sua apresentação, algumas coisas me chamaram a atenção, né? E só para quem não sabe, né? É tão bacana isso aí, porque eu e a Alessandra, a gente conversa muito aí nos bastidores, né, Alessandra? Então, só que essa live nós não programamos assim, vai ser assim, assim, porque normalmente as pessoas programam, né? É, E é tão legal assim essa interação que eu tenho com a Alessandra que eu pensei, não precisa disso não, a gente vai desenvolvendo ali o assunto, né? sim. Inclusive, os meus amigos que estão aqui, que não seguem a Alessandra, siga ela, né? E principalmente se você é terapeuta, porque a Alessandra é mentora, tá, gente? Ela ensina tanta coisa que se você soubesse, o que você está perdendo aí, né? Mas depois a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá, Alessandra? Mas você disse aí, né, que é terapeuta integrativa. Para quem não sabe, tá? Parece que eu estou te apresentando até agora, né? Mas para quem não sabe, a Alessandra faz um monte de coisa. É uma mulher multiusa aí que faz um monte de técnicas, né? É massoterapeuta, trabalha com reiki, né? Eu achei até legal quando você falou assim, o reiki é uma técnica japonesa, né? Aí você já deve saber o que eu vou falar, né? Porque quem olha para a Alessandra e fala, pô, essa menina é japonesa ou não, hein? Que é isso, hein? O que está rolando nesses olhozinhos aí puxados? Então, o que acontece aí com esses olhos aí, Alessandra? Você é japonesa mesmo, do Japão ou não? Pois essa é a minha grande, né? Essa pergunta eu escuto desde, assim, a minha lembrança mais remota, desde uns 4 anos de idade, né? E eu não sabia, né? Comecei a perguntar para minha mãe, mãe, cadê, né? Porque só tinha eu assim na família. Hum. Aí eu, cadê a pessoa japonesa da minha família? Cadê? E aí minha mãe, olha, gente, presta atenção, terapeuta, mesmo pessoas que não são terapeutas, que são pais, que são mães, presta atenção no que uma mãe pode causar para um filho. Eu comecei a perguntar, que eu era diferente. Aí ela falou: é porque eu te achei. Eu te achei enrolada numa manta. Você estava no toco de uma árvore. E eu, quando a pessoa conta uma história, eu já vejo a imagem na minha cabeça. Eu me vi no toco de uma árvore cortada, enrolada lá chorando. E aí, o que aconteceu?
A Alessandrinha pequenininha, chorando à noite, não devia dormir. Aí minha mãe viu a besteira que tinha feito. Eu lembro dela me pegar, colocar no colo, pegar aquele álbum, sabe, de papel, que tinha aquela folha fina, sabe? Saudade, né? Revelando a idade. Aí mostrando aqui, ó, mamãe esperando você. Você é minha filha. A mamãe estava brincando. Aí eu fui e fiquei mais. Só que o pai, cadê o pai? Papai era japonês e morreu. Essa é a informação que eu tinha. E aí, o nosso assunto, né? Por isso que eu falei, eu vou falar da falta do pai e o Elias também vai falar um pouquinho da falta da mãe, né, Elias? Isso mesmo, né? E o que causa numa pessoa. Mas a falta não é só você, no meu caso, não conhecer. Tem muitos pais presentes, mas que são ausentes. Então a pessoa sente o abandono da mesma forma e a rejeição, né? Então, mas no meu caso, é não saber de onde eu vim. E isso, na minha infância toda, sempre foi motivo para eu ficar triste, para eu ficar querendo abraçar qualquer japonês no meio da rua. Eu olhava assim, eu via a idade mais ou menos, será que é meu pai? Né? Aí eu queria ir lá conversar com ele, perguntar para ele, aquela coisa de, sabe, ficar triste mesmo por isso, ficar muitas vezes depressiva, né? Não fiquei naquele quadro de depressão, né? Deitada numa cama, mas eu chorava sempre por isso. Na adolescência, eu conheci o meu marido, né, aos 14 anos. Estou com ele até hoje, graças a Deus. A gente vai fazer 31 anos de casados. Conheci ele aos 14 e lá em casa era namorar para casar. Não era essa coisa de hoje em dia, namorar garotinho da mesma idade. Então, Uhum. ele é 8 anos mais velho que eu, né? Então, quando a gente começou a namorar, eu comecei com 15 anos, casei logo, casei com 18. Hoje em dia, eu Uhum. sei, né? Procurando o pai que eu não tive. Um Eu ficava vazio. é, eu ficava muito triste e eu não fui logo. Eu conheci com 14 na época, gente. Hoje em dia seria até pedofilia, né? Mas na época não tinha isso. Há 30 anos atrás era isso mesmo. As meninas novas namoravam com homens para poder casar. Porque menino não casa, né? Novinho não Claro. casa. E aí casei cedo, procurando o pai. Mas por quê? Porque quando eu ficava triste, era a primeira pessoa que eu lembrava era ele. Ia eu lá pro orelhão com as fichas, ligar para É. ele, triste, chorosa, tal. E ele, né, me consolava, tal, tal, tal. Eu vi ali, né, hoje em dia a gente sabe, a figura masculina que eu tanto senti falta. Eu tive padrastos, Elias, dois que até hoje, um já faleceu e o outro está vivo, mas se eu topar com ele, que a gente não se vê muito, eu chamo de pai. Sabe? Chama de pai, mas não tem sentimento de pai. Era costume, né? Porque quem, na verdade, decidia tudo da minha vida, se eu podia namorar, se eu podia isso, se eu podia aquilo, era a minha avó. Minha avó pegou e me criou para minha mãe poder trabalhar, enfim. Mas essa falta do pai, eu sempre tive dificuldade para falar isso com a minha mãe. Eu nunca tinha falado com a minha mãe sobre. Ficava com esse vazio. E esse Sim. vazio me fez buscar ajudar as pessoas, né? A sorte, vou botar sorte entre aspas, que eu não caí nas anestesias da vida, que muita gente cai por causa desses vazios, né? Em drogas, bebida, né? Porque a dor é tão grande que a pessoa vai se anestesiar, ela não quer sofrer. Eu já fui para um lado de querer ajudar as pessoas, mas dentro de mim tinha o sofrimento. Tanto Sim. que desde pequenininha, me perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Eu dizia médica. Porque depois eu entendi, o médico cuida de pessoas, né? A Sim. criança só lembra de médico. Eu casei cedo, tive filho, minhas escolhas não me deixaram ser médica, né? Aí quando eu falo isso, mas você pode, gente, medicina integral, a pessoa não tem dinheiro, já tem filho, fica muito mais difícil. E aí eu fui para enfermagem, eu sou técnica em enfermagem, porque eu queria cuidar das pessoas. Mas eu cheguei no hospital, eu não conseguia cuidar das pessoas, eu cuidava da doença e não da pessoa. Aí Sim. hoje
que a gente entende, né? Depois que a gente faz terapia, eu queria cuidar da minha dor que eu via no outro. Então, terapeutas que estão aí, isso acontece muito. A gente vê que se você não resolver o seu problema, né, o existencial, o seu problema do vazio, ele vai sentar na sua frente em forma de cliente, É verdade. né? E aí, o que você vai fazer com isso? Se você não resolveu, você vai chorar junto com o cliente? Por isso que eu sou contra a pessoa atender ainda com a ferida emocional. Precisa essa ferida virar uma cicatriz. E Sim. com a TRG, quando eu passei, né, mesmo já sendo terapeuta desde 2009, eu falei, vou fazer tudo bonitinho. Fiz o curso rápido, porque a teoria eu já sabia muita coisa, fui mais para a técnica. E vamos lá, passar pelo anjo. Passei pelo anjo. Tiveram mais coisas, mas teve essa parte do meu pai, que foi essencial, que fechou, né? Porque eu já vinha trabalhando com muitas outras terapias, mas nunca tinha realmente virado cicatriz. E a vida me deu oportunidade várias vezes para olhar para essa ferida. Por que eu falo oportunidade, né? Porque Dia dos Pais, eu sempre gostei de cantar. Eu trabalhava em call center antes de vir para essa área. Eu era gestora de call center, então tinha equipe, né? 20 pessoas na minha equipe, mas o call center tem mais de 1.000 operadores. Mas a gente cuida direto de 20 pessoas. Aí teve um Dia dos Pais, todo Dia dos Pais era um terror para mim. Eu ficava pensando, se meu pai estivesse aqui, eu ia abraçar, eu ia beijar, aquela coisa. Era um dia de luto, Dia dos Pais. 44 anos da minha vida, desde quando eu comecei a ter consciência, uns 40 anos da minha vida, todo Dia dos Pais era dia de luto. Falei, cadê? Onde ele está? Né? Aí eu achava que estava melhor, tal, fazia uma coisa ou outra, tal, mas vinha de novo o assunto pai para ver. Vamos ver se ela está bem mesmo. Chorava, aquela coisa. Dia dos Pais era o teste. No call center, só mais de 20 anos atrás, me chamaram para fazer homenagem no Dia dos Pais, porque eu gosto de cantar. Aí a Alessandra, vem cá, fazer homenagem aqui para os pais da minha equipe. Eu, toma a música. Qual música, Elias? Pai Fábio do Júnior, Fábio não. Júnior. Eita. Ai, Quando eu peguei que a sucesso. letra da primeira frase, pai, você foi meu herói, meu bandido. Nossa, Aí não meu Deus. terminei de cantar a música, porque a ferida estava aberta. E aí a menina com o olho desse tamanho, por que você não falou? Eu pensei que eu já estava bem. Porque aí eu já tinha, né, já estava casada, com 2 filhos, para mim já estava resolvido. Mas, gente, a ferida emocional, principalmente vinda da ausência, seja ausência física ou ausência de amor de pai e mãe, não é assim que vai ser, né? Não é você colocando outras coisas em cima que você vai conseguir passar. Você precisa realmente tratar para virar uma cicatriz. E eu pensava que já estava tratado. Aí, depois disso, né, vim fazendo um monte de coisa e a TRG foi a terapia que hoje eu falo e não choro mais, porque não dói mais. Eu já aceitei que essa é a minha história. E por conta dessa minha história que eu ajudo as pessoas. Olha só, né? Pois Você, como é, é que foi para interessante. você essa... Você vê também isso? A sua dor fez você ajudar e faz você ajudar mais as pessoas? A dor que você passou? O que você Sim. acha? Então, a minha dúvida, que quando a Alessandra estava falando aí, eu não sei vocês, né? Mas eu tenho a mania de já criando filmes dentro da minha mente, né? Então ela está falando, eu estou imaginando, já estou criando um cenário, como é que era, como foi tudo isso aí para você, né? E ao mesmo tempo vai um filme paralelo também. E algo que você disse aí, que eu achei muito interessante, é bom as pessoas saberem disso, é que a ausência de pai e de mãe nem sempre é quando a pessoa não está no local. Às vezes eles estão ali debaixo do mesmo teto, mas é um pai que às vezes só fica no celular, uma mãe que põe o filho lá no tablet para brincar e esquece do filho.
Então, pode acontecer muitas ausências com o pai presente. Mas é claro que não foi no meu caso nem da Alessandra. E algo que a Alessandra falou que me chamou muita atenção é que a gente, por um momento na vida, a gente acha que está preenchido, acha que não está com esse vazio, né? Aí quando vem lá a música do Fábio Júnior, no seu caso, né? Aí a gente vê que o vazio está lá. E até antecipando um pouco o que eu vou dizer aqui, porque você falou, me veio à mente, né? Eles me pediram para cantar uma música, na época que eu achava que eu era cantor, e foi bem no Dia das Mães, foi numa igreja e tal. Ah, você vai cantar em homenagem às mães. Só que muitos não imaginavam o que eu passei na vida, o que tinha passado ali, né? E eu sempre uso, né, esse bichinho aqui, eu amo esse cérebro aqui. Aí o que acontece? O que aconteceu comigo na minha vida é que eu coloquei um pano por cima do problema e eu achava que esse problema estava resolvido. Mas ele estava ali debaixo o tempo inteiro, o problema. E fui lá cantar, né, com a cara e a coragem. Pode até parecer engraçado aqui o que eu vou falar, mas eu comecei a cantar uma música que tinha, eu nem lembro direito que música que é, a música gospel, né? Tinha a ver com o nome de mãe, aquela coisa toda. Aí eu fui cantando, aí minha mente começou a viajar, tipo assim, mas cadê sua mãe? Né? Quantos dias das mães você passou chorando porque você não estava com sua mãe? E começou a rolar aquilo ali no meio da música, e quando eu vi que eu não ia dar conta mais, aí eu desabei. Então, só que eu desabei cantando, aí por um momento assim, eu tenho que firmar o corpo, né? Aí, quando eu vi que eu estava, fiquei emocionado ali, joguei para a plateia, né? Agora é só vocês, tal, para ver se eles cantavam, para me poupar, porque eu já não estava aguentando, porque era um vazio muito forte, né? Então, porque eu até falei para a Alessandra, é você que vai falar mais. Então, você que está nos assistindo aí, saiba, ela é minha convidada e eu quero ouvir mais a história dela. Eu vou fazer um resumo da minha aqui, bem resumido mesmo, né? Porque com 5 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai e foi embora, né? Não vou entrar muito nos detalhes sórdidos aí não, mas ela foi embora. A partir daquele momento, eu comecei a me tornar um garotinho depressivo e ansioso também. Eu vivia ansioso. Mas era uma depressão muito forte, que eu chorava sozinho, eu não queria saber mais de ver a minha mãe. Minha mãe falava assim, meu pai que falava, né? Sua mãe vem aqui semana que vem visitar vocês. Eu dava um jeito de fugir, porque eu não queria ver. Me brotou assim, uma raiva, alguma coisa assim dentro de mim. E eu acho que era muita raiva mesmo, porque eu fiquei 25 anos fugindo da minha mãe. Então, é muito tempo, né? Só com 30 anos que eu resolvi reconciliar com a minha mãe. E era diferente do seu caso, porque minha mãe morava no mesmo bairro que eu, e eu evitava. Então, o que acontece? Na escola chegava a Dia das Mães, ou então vai ter reunião dos pais, a mãe tem que estar aqui amanhã, e minha mãe não ia. Por quê? Ela nem sabia. E, às vezes, a minha irmã mais velha ia. E eu ficava constrangido, porque meus amigos sabiam que era minha irmã, que não era minha mãe. Então, tudo isso foi me marcando, né? Esse vazio, Alessandra, me tornou um cara dependente emocional. Uma dependência no nível master. Então, eu não sei se foi... Não porque você já está casada há muitos anos aí, né? Mas a primeira namorada que eu tive, para mim, era a mulher da minha vida. Eu não vivia sem ela e eu estava com 18, né? Era tão depressivo que eu não conseguia nem conversar com as pessoas. Né? Comecei a namorar com 18, em 3 meses eu pedi a menina em casamento. E por que eu pedi? Porque eu via naquela menina a imagem da mãe que eu não tinha. Então não era amor, não era aquela paixão, não era nada disso, era um vazio que estava dentro de mim. E também terminei em 2 meses com ela depois que eu pedi em casamento. A cabeça não funcionava muito bem. Então, ou seja, era uma dependência emocional muito grande. E o dependente emocional, ele sofre muito. Por quê? Porque as namoradas que eu tive, a maioria pisaram, fizeram, como diz o ditado, de gato e cachorro, e eu aceitava caladinho. Por quê? Porque eu ficava ali o tempo inteiro tentando preencher o vazio que minha mãe tinha deixado. Você até me perguntou, né, você fez uma pergunta, eu rodeei, agora eu vou na resposta. Você foi ajudar
pessoas, aquela coisa toda, né? Eu me lembro com 17 para 18 anos, uma moça chegou para mim e falou assim: poxa, Elias, você podia trabalhar ajudando as pessoas na parte emocional, você podia ser psicólogo, psicanalista. E eu falei com ela assim: será? Ela, sim, porque você consegue ouvir bem as pessoas, você consegue dar bons conselhos, aquela coisa toda. Mas muitas coisas que eu ouvia, que eu sabia ouvir calado, esperava o meu momento, aí eu dava conselhos, é porque eu queria estar vivendo aquilo ali. E você não foi para outros caminhos, mas eu acabei indo para as drogas, fui fazer outras coisas tentando preencher esse vazio, né? E a TRG foi que me tirou do fundo do poço. E muitas pessoas que me conhecem, né, que podem estar assistindo ou vão assistir, que me conheceu há muitos anos atrás, não vou falar não, porque senão eu não quero revelar que eu estou com 40 anos aqui, né, mas estou brincando, mas quem me conheceu sabe da minha história, que eu passei lá atrás. E tudo isso começou com este abandono, com este vazio e ausência da mãe. Então é muito importante, né? Quem é pai está nos assistindo aí, tome muito cuidado, você que é pai, você que é mãe, porque você pode estar causando no seu filho um vazio que ele vai tentar preencher de várias e várias formas. E eu achava que estava resolvido. Quando alguém falava alguma coisa comigo, sua mãe, não, uma coisa distante e tal, mas quem sabia da realidade era eu lá debaixo do chuveiro, às vezes chorando por aquilo ali. E eu não conseguia me livrar. Hoje, eu uso muito aquela frase do Freud, né? A cura não vem do esquecer. Eu me lembro de tudo. Vem do lembrar sem sentir dor. Então, eu estou contando isso aqui, eu poderia ter contado detalhes que muitas pessoas talvez ficarão emocionadas. Mas eu não sinto nada. Por que eu não sinto nada? Porque cicatrizou, como você disse, né? Você vê a cicatriz, mas ela não dói mais. Mas eu quero saber um pouco mais da história aí da Alessandra. Então, conta mais um pouquinho pra gente aí. Eu acho que eu nem vou falar mais nada, viu, Alessandra? Estou só pontuando Ó, aqui. antes disso, estou vendo o comentário subir, falaram que a sua imagem está embaçada, a minha está um pouco menos. Deve ser a internet, É, gente. Mas, teve o, uma hora que a sua ficou para mim também aqui, mas não sei. mas o som tá bom, né? Então, pessoal que entrou e deu boa noite, a gente não falou, porque assim, ou a gente fala, né, trocando, ou vê o comentário. Então, assim, podem fazer perguntas se quiserem na interrogação, fica mais fácil. Né? Que aí o É, Elias vê lá, a gente vê, não se perde no comentário, né? Porque a gente pode responder perguntas nesse assunto, né? Senão a gente vai ficar até meia-noite mesmo, né, Elias? é Senão o verdade. pessoal começa, né? Elias, Alessandra, como é que faz o tema Aí, tal? Não, não é essa daqui a live. pouco o sol está se pondo e nós estamos aqui falando ainda. Né? Não, hoje é sobre essa dor, né? De falta de pai, de mãe, mesmo aqueles que estão presentes, como o Elias falou. Né? A Heloísa falou, a dor do abandono é muito sério, como todas as outras dores. Sim, a dor, gente, a dor de carinho lá, uma unha encravada. É sua, tá doendo. Mas a outra pessoa, nossa, outra pessoa tá ali com a perna com a ferida enorme. Gente, a unha encravada vai doer mais porque é sua. Claro. A ferida enorme do outro vai doer nele, não vai doer em você. Então, assim, dor a gente não compara. Agora, a própria pessoa fazendo um exercício de olhar para o próximo e falar: nossa, peraí, olha aquela pessoa passando por tudo isso e eu tô aqui reclamando, murmurando dessa minha, né? Que tá doendo, mas nossa, deixa eu tomar minhas providências, deixa eu fazer uma terapia, porque, gente, mágica não existe. Não tem nenhuma técnica, porque o pessoal pergunta quantas sessões? Gente, não sei. O Elias também é a mesma coisa. A gente trabalha muito, não é muito semelhante. Ele fala, não tem como falar. Ah, TRG é uma terapia breve. Sim, breve. Mas breve, a gente fala que é até um ano. Mas tem pessoas que passam de um ano, gente. Sim. Inclusive tutelados. Né? Por quê? Porque eu atendo tutelada igual como se eu atendesse um cliente que está me pagando. Com todo amor, com todo carinho, não desmarco, faço mesmo como se fosse meu cliente pagante.
né? Não é, ah, não está pagando, deixa eu correr aqui para me livrar. Não. Já atendi mais de 30 né? Quando eu iniciei, muitos já dei alta, lógico, mas ainda tem um outro comigo. Por quê? Porque as dores são muito grandes. Tem pessoas de 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, que sofreram muito. Não é só a idade. Eu tenho adolescentes que estão há muito, assim, meses comigo. Aí você fala, nossa, 13, 14 anos, há muito tempo. Sim, gente, mas a pessoa tem uma dor enorme. Ela não sai de 0 a 5 anos. E aí, você vai fazer o quê? Não, apaga isso daí, você não está sentindo, não. Vamos para. Não tem como. Porque essa mágica, infelizmente, até um dia desse, até estava falando sobre isso, que a gente vive uma geração miojo, né? Que a pessoa quer tudo em 3 minutos. E até relatando, porque eu vejo aqui que a maioria é terapeuta, tem pessoas aí que não são terapeutas, mas vai entender o que a gente está falando. Mas um rapaz me contratou, né, e ele pagou 4 sessões. Chegou na 4ª sessão, ele me disse assim, cara, eu acho que eu vou parar, porque eu não estou vendo diferença nenhuma. Detalhe, ele estava até os 5 anos de idade dele, né? Então, o que acontece? Eu disse para ele, meu amigo, você pode rodar o mundo, você não vai encontrar. Primeiro, a gente leva anos colocando, né, registrando traumas e marcas emocionais. Não vai ser num passe de mágica que tudo isso vai sair. Então, quem estiver nos assistindo ou vai assistir depois, eu vou até deixar um apelo aqui. Dê prioridade à sua saúde emocional, porque provavelmente a sua vida amorosa, profissional, a sua vida não está fluindo por causa dos seus problemas emocionais. E não queira começar uma terapia achando que tem um milagre. Se alguém prometer milagre, está mentindo para você. Porque precisa ser trabalhado isso aí, precisa ter paciência. Mas o resultado é fantástico, né? Porque olha só, se você for analisar a minha vida, a vida da Alessandra, nós passamos por muitas coisas, não era nem para a gente estar aqui, né, Alessandra, falando sobre questões emocionais. Era para a gente estar aí lamentando aí, talvez numa cama, ou nem estar aqui, né? Se Porque os problemas... vitimizando, né? Exato. Porque, gente, vítima, realmente, eu fui uma vítima de não ter um pai. O Elias, criança, foi vítima da mãe ter ido embora. Isso é o sofrimento. Só que o vitimismo é a gente carregar isso até hoje. Ai, né? Se ficar se lamentando, se anestesiando, se drogando, seja o que for, por conta disso que aconteceu lá atrás. Então, você foi vítima? Sim, mas o vitimismo é você carregar isso para o resto da sua vida. Só você perde. Só que tem pessoas que acham que se deixar isso para lá, é como se essa mãe, esse pai ou qualquer outra pessoa que te causou mal ficasse impune, né? Ela acha que mantendo aquilo ali, ela vai fazer com que a pessoa sofra. Não, quem sofre é você. A outra pessoa está lá, ó, né? Vivendo a vida do jeito que ela pode, lá com as, né? Ou, né, muitos até já partiram, e você ainda vai ficar apegado nisso. Mas para desapegar, é preciso tratar. Não pode colocar lixo em cima. O que é o lixo? Um monte de coisa para você não olhar a dor original. Que são as repetições, que, né, a gente chama de compulsão à repetição. Quando eu falei assim, ó, toda vez vinha uma provinha para ver se eu já estava curada dessa ferida do abandono. O abandono e a rejeição, eles andam de mãos dadas, né? De bracinho dado, né, Elis? Quando alguém te abandona, está te rejeitando. Então, assim, são duas feridas muito fortes numa pessoa. Então, se a pessoa é rejeitada, ela se sente abandonada também, né? E do Elias foi literalmente um abandono e ele pensava o quê? Minha mãe não me ama. Por que você evitava? Olha, eu já, né? Mas é bom para os terapeutas que estão aí. Claro, não pode Evitava encontrar com a mãe, porque vou encontrar com ela e ela não vai me levar. Então, não quero. Não quero ver. Ela não vai me levar, ela vai me deixar aqui. Para que eu vou ver? Você queria estar ao lado da sua mãe. Você não queria estar longe dela. Ver só não é isso. Eu não quero, eu quero estar com ela. Só que você não sabia expressar, aí você evitava. Então, aí você
você ficou rebelde, né? Que eu vi a sua história no podcast, foi lindo, eu chorei, me emocionei, né? Foi muito lindo lá com um rapaz que eu esqueci o nome dele. Tô até É o seguindo o Jaider, podcast dele. Jaider. Isso, já, né? Foi lindo. Então, assim, você demonstrou rebeldia porque você estava ferido, né? Tem gente que acha, ah, não, mas a pessoa reagiu mal, tal. Gente, o ataque muitas vezes é a melhor defesa. Para ele não entrar em contato com a dor dele, ele atacava, né, as pessoas de uma forma rebelde, principalmente a adolescência, a juventude. É uma fase Sim. mesmo rebelde, é normal a pessoa não ficar mais. Aqui em casa foi muito engraçado, principalmente com o mais novo. Ele andava de mãozinha dada com a gente, com o pai, né? Aquela coisa. Mas foi chegando na adolescência, ele ó, tirava a mãozinha para ninguém ver. Aí meu marido sentiu, nossa, mas ele não quer mais andar comigo, ele tudo, tudo dele, ele é mais, meu marido ensinou ele a soltar pipa, aí, mas agora eu solto melhor que você, não sei o quê. E meu marido ficava, meu Deus, tipo, não tá gostando mais de mim. Eu falei, amor, ele está formando a personalidade dele. Ele agora não pode ser, né, a nossa imagem e semelhança, tem que ser ele, né? Sim. Então, quando é criança, a criança quer estar junto dos pais para fazer tudo igualzinho ao pai, né? E a mãe. Mas depois, na adolescência, eles não querem, não, querem andar na turma deles, né? Porque aí É ele uma vai fase. ter a personalidade dele. Mas é nessa hora que entra um monte de coisa, né? Do que ele sofreu E na infância. falando em infância, né? Alguém fez até uma pergunta aqui que a Heloísa, terapeuta, ela disse se o bebê sentir abandonado mesmo na barriga da mãe. Né? Eu acredito que dá para a gente falar aí, no caso você falar, né? Porque entra um pouco sobre o que a gente sempre tem falado, né? Que o bebê ali dentro do ventre, ele sente muitas coisas. Sente muitas coisas. Então, Alessandro, antes de você explicar melhor isso para as pessoas aí para a gente, né? Eu atendi uma moça que ela tinha uma depressão, ela não sabia a origem dessa depressão. A gente fez o tratamento todo da idade dela e não vinha o resultado. Até que um dia nós voltamos lá, vamos ver se ficou alguma coisa para trás, e o problema estava dentro da barriga da mãe quando ela estava lá, né? E ela começou, parece sobrenatural, daqui a pouco a Alessandra vai explicar melhor isso aí, mas parece sobrenatural. Eu, pessoalmente, vou confessar, eu não acreditava nisso. Até que eu presenciei, foi bem no início da minha carreira como terapeuta, eu fiquei assim, nossa, está acontecendo mesmo. Porque ela disse assim, eu estou escutando alguém falando, é a minha mãe. Ela falou para mim, eu escutei uma voz, é a minha mãe falando que vai me tirar, né? Que a mãe que não podia ficar com ela. E ela está falando com a minha tia. E minha tia está falando, não, você não vai fazer isso, eu te ajudo, não sei o que, tal, você vai criar a menina, tal, tal. Ou seja, a gente já vê ali que já tinha uma rejeição da mãe ali, uma ausência. E eu fiquei tão assustado com aquilo que eu falei para ela assim, você tem um outro celular, que eu estava atendendo ela online, né? Então eu quero que você pegue um celular, o outro celular e liga para sua mãe agora. Eu quero saber se isso aconteceu mesmo ou é uma miragem da sua cabeça. E ela ligou ali na minha frente, sem desligar a câmera, e começou a chorar, a chorar. Eu pensei, o que está acontecendo ali? Aí ela desligou e disse assim, minha mãe está assustadíssima lá, porque ela disse que nunca contou isso para ninguém. E a minha tia, que ela falou, já é falecida. Então, então não tem como ter sido ela que me contou. Mas eu escutei a minha mãe falando, sim. E ela confirmou tudo do jeito que eu falei. Parece impossível, mas já começou uma dor de abandono ali da mãe. E quando a gente reprocessou tudo isso, hoje essa moça está livre totalmente da depressão, da ansiedade. E ela tinha o toque também, que era terrível. Tudo origem desse problema que começou ali no ventre e foi desencadeando outras coisas na infância, adolescência, né? Mas e aí, Alessandra? Hoje um colega perguntou sobre o toque, né? Ah, que estava demorando muito, a pessoa estava demorando muito. Eu falei, gente, quem desenvolve um toque, as dores são profundas, você não imagina. Para a pessoa desenvolver um toque, não é pouca coisa, não. Não é pouquinha coisa, não. Foram muitas marcas emocionais, muitos traumas,
para desenvolver o toque. Então, é uma das causas, né, dos sintomas, que na verdade o toque é um sintoma, que demora mais para a gente tratar. Aí a pessoa quer em 5 sessões, não dá, gente. É muita coisa. Então, a gente precisa ter paciência, né? Eu vejo muito terapeuta sem paciência. Não pode, tem que ter muita paciência. Essa habilidade aí precisa desenvolver, né? Tem que desenvolver. E só lembrando aí a sugestão da Alessandra, viu, gente? As perguntas, vai ali na interrogaçãozinha, né? Isso. Só que é para fazer perguntas, porque comentários eu não vou colocar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira mesmo, né? É verdade. A Heloísa pergunta aqui, Alessandra, e aí eu quero que só você responda agora, né? Apesar que a gente até falou algo parecido aqui. Uma pessoa que foi abandonada quando criança pela mãe e o pai pode ter tendência a ter vícios? É porque quando a gente fala em vícios, a gente pensa em drogas, mas pode ser qualquer tipo de vício aí, né? Compulsão, né? Compulsão por alimentos, compulsão sexual, muita coisa, compulsão por compras. Ela vai colocar algo no lugar para não sentir a dor original. A dor original é a dor primária, são as 5 feridas. Quem é terapeuta sabe, quem não é, a gente está informando, né? E quando a pessoa não conhece o pai ou a mãe, ou foi abandonado, se sentiu abandonado, rejeitado, o abandono e rejeição já está ali, são os primeiros. E depois pode desenvolver ainda as outras, humilhação, comparação, porque aí, por exemplo, eu não conheci meu pai. Eu ficava querendo achar essa figura masculina, porque uma criança precisa ter exemplo masculino e feminino. Precisa ter. A criança, mesmo, vamos supor, pais separados, ela vai sentir esse abandono? Vai, mas o casal que participa também a criança, porque às vezes a pessoa, não vou falar nada, a gente vai separar, ela não está entendendo nada. A criança entende, gente. A criança sabe que tem os dois ali, daqui a pouco, cadê papai? Geralmente a criança fica com a mãe. Não foi o seu caso, né? Mas geralmente a maioria, por isso que a gente não pode generalizar, né, Elisa? É verdade. O pai. Né? A mãe, geralmente a maioria fica e o pai vai embora. Aí a criança, gente, vai sentir a mesma coisa, abandono. E ainda, se ficarem utilizando a criança né? Porque aí ficam fazendo joguinho com a criança. Vai pegar. Parental, né? Gente, aí é o mais um problema. Precisa participar essa criança, papai e mamãe, você vai ter para sempre. Se você tivesse tido essa conversa, se seus pais tivessem conversado, seria um pouco diferente. Você não iria deixar de sentir, mas tem que participar a criança, gente. Procurar minimizar esse trauma, essa marca, o máximo possível. Então, falar com a criança que o papai, aí ele vai ter outra casa, aí quem é pai tem que fazer o quartinho da criança lá na casa para ele se sentir acolhido, né? O quartinho dele aqui tem que estar tudo, porque ele tem que saber que pai e mãe é para sempre, né? Mas só que as pessoas querem, não participa a criança fica sem saber o que está acontecendo, mas ela sente a falta. Ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada. E aí, o ser humano, gente, ele quer uma coisa primordial: ser amado. Ponto. Sim. Se ele não se sentir amado, seja por qualquer pessoa que for, mas com pai e mãe é muito mais, vai ter problema. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Né? Cair em vício, o vício nada mais é do que para anestesiar. Ele tem um vazio interno, emocional muito grande, um vazio mesmo, existencial. Né? Quando eu via o japonês na rua, eu queria ver se, tipo, minha origem é aquela pessoa ali, é dali que eu vim, né? É para saber quem eu sou. Né? Então, e isso eu poderia ir com essa dor cada vez que Dia dos Pais, cada vez que eu vi um japonês. Se eu morasse em São Paulo, eu estava ferrada, né? Que eu ia viver chorando. É verdade, né? Que a comunidade lá. Ainda bem que no Rio não tem tantos, mas assim, né? Os que eu vi, e eu ainda na fase
adulta, né? Já na fase adulta, eu trabalhei com um japonês. Aí nossa, aí ele falou: não, você não é japonesa, não, você é muito misturada. Eu falei: claro, né? Minha mãe é brasileira. É isso aí. Ô, Alessandra, a Érica, ela está perguntando aqui, né? As crianças adotadas sentem rejeição, mesmo sendo muito amadas? Sim, sim, por quê? O amor da mãe adotiva, do pai adotivo, tudo que foi dado, não substitui esse amor original que lá no inconsciente ela fica. Se minha mãe e meu pai me abandonaram, não me amam, quem vai me amar? Ninguém. Então pode ser o amor que for, ele pode ter tudo, mas ele vai buscar a origem, vai querer saber de onde veio. Então, pai e mãe que adotaram, o legal é antes da adolescência, a gente recomenda, os terapeutas sempre recomendam, falar com a criança desde cedo, que ela é filha do coração, que tem muito amor, tal. E não esconder o que aconteceu. Porque uma hora ou outra alguém. Família sabe como é que é, né? Porque o pessoal pede segredo, daqui a pouco, ó, deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Aí já era. Então, os pais têm que contar, até para a criança não se sentir, além de não amada, traída. Traída por aquelas pessoas que ela pensava que era o pai e a mãe. Né? Sim, verdade. Tem que falar. E a origem a pessoa procura, porque é para preencher esse vazio. Falei, eu tive padrasto, eu podia ficar, meu pai é aquele ali, me criou, me deu o nome. Antigamente era assim, quem nascia sem o pai registrar, meu nome era só Alessandra Santos. Era o nome de mãe, não tinha nome de pai. Cadê o pai? Não tem. Hoje em dia, se você falar, fulano é pai, você vai lá e bota no nome e ele que se vire para dizer que não é. Mas hoje em dia, há 40 e tantos anos atrás, não era assim. Eu só tinha nome de mãe. Mas quando minha mãe casou, né, depois casou com o pai da minha irmã, aí ele me registrou, né? Mas se eu fosse igual a eles, eu não ia saber, porque eu chamava ele de pai. No meu aniversário de 2 aninhos, ele está comigo no colo. Então, eu não iria saber que eu não era filha dele. Estou registrada, mas é devido a ser diferente que eu comecei a perguntar. E a criança vai perguntar, né? Vai. E o melhor é falar a verdade, gente. Ó, a verdade, quando a gente fala a verdade, paga-se o preço da verdade, você não vai ficar devendo a ninguém. Mas se contar uma mentira, você tem que contar mais uma para sustentar a primeira, que sustenta a terceira, e daqui a pouco você não sabe o que você falou. A verdade, ela vai ser sempre a verdade. Não vai ter outra história. Então é melhor, dói, mas paga o preço da verdade, para você sustentar aquilo, ainda mais, né, com um filho. Vai ficar inventando história, alguém vai falar, vai ficar mais revoltado, não vai se sentir amado, porque não se sente devido a isso inconscientemente. Meu pai e minha mãe não me quiseram. E por quê? Muitos que passam por a gente já viu várias histórias das pessoas darem muito amor, tal, mas mesmo assim eles procuram. A televisão toda hora tem isso. Né? Procurando a mãe biológica, às vezes mora em outro país, eles ficam procurando. Porque tem esse vazio, gente. É saber a história de onde a pessoa veio. Ela quer ver, muitas vezes, uma foto, pelo menos, né? Se não pode. Agora, você não tem um rosto. É uma dor bem grande. E acaba ficando esse vazio e essa procura mais cedo ou mais tarde a pessoa pode ter. Eu já vi filhos adotivos falando assim, eu não tenho vontade de conhecer, não, tal. Só que passa alguns anos eu estou vendo aquela pessoa lá procurando. Por quê? Porque aquele vazio fica, talvez até uma curiosidade, nada vai sendo preenchido. Até teve um comentário aqui da Samira, né? Ela diz que tem 2 filhos adotivos, né? E eu conheço a filha adotiva dela. E a Samira foi uma excelente mãe, uma pessoa assim maravilhosa. E a menina fala dela com muito carinho de mãe, aquela coisa toda. E a Samira até colocou aqui que o conselho é de contar pelo menos aí depois dos 2 anos de idade
no mínimo, porque a criança já está começando a entender as coisas, né? Então, o que Sim. acontece? Essa do pai achar que a criança nunca vai descobrir, tentar esconder, isso é o pior, é como você disse, né? É uma mentira que depois vai ter que sustentar com outra, e mentira nunca se sustenta, essa que é a verdade, depois vai vir por terra. Então, ó, Alessandra, tem uma outra perguntinha aqui, eu já vou fazer aqui para você aqui, apesar que não é uma pergunta, né? É, ela disse que a Cláudia, mulheres que sentiram falta do pai arrumaram ou arrumam homens mais velhos. Você concorda com É essa frase? comum, mas não é regra. No ser humano, gente, não tem nada assim, não teve pai, vai procurar um homem mais velho. Não, não é regra. É comum, mas não são todas as pessoas, né? No meu caso, eu gostei de um homem mais velho porque lá em casa não podia namorar gente da minha idade, era namorar para casar, então fui obrigada. Não teve escolha, né? Não, fui obrigada a buscar uma pessoa mais velha, né? E isso não é tão regra porque, por exemplo, se fosse por causa de homem, né? Eu sempre tive namoradas que eram bem mais novas do que eu. A minha esposa é bem mais nova do que eu também. Eu não tenho aquele lance assim, eu quero namorar com uma com mais idade do que eu para ter aquela imagem da mãe. Não, para mim era uma pessoa que me amasse, uma pessoa que cuidasse de mim, e era o errado, né? Porque um relacionamento não é só isso, né? Então, para mim, a minha mente ela ficava assim, eu preciso de alguém que cuide de mim. E quando essa namorada falava, seu Elias, tchauzinho, vai cuidar de sua vida, e andava fora, né? Eu sentia a mesma dor, era a dor idêntica do dia que eu via minha mãe indo embora. Então, quando a minha mãe foi embora, né? Então, até voltar aqui um pouquinho, eu me lembro, hoje eu não me lembro com detalhes porque eu reprocessei isso, né? Então, mas eu tenho isso escrito até num livro que eu escrevi, então eu sei dos detalhes, cor de saia, de blusa, e olha que eu tinha 5 anos, isso ficou tão gravado na minha mente, né? Eu lembro que o céu estava muito azul, ela carregava uma bolsa, uma mochila marrom, então tudo isso aí ficou bem gravado aí na minha mente. Só que tem um detalhe, eu fiz um escândalo no meio da rua. Mamãe, vai embora, ou então eu quero ir. Ela, não, você não pode ir comigo, eu volto para te ver, não sei o quê. E eu chorei no meio da rua, parecia que eu estava morrendo ali na rua. Mas o que acontece? A primeira namorada que chegou a terminar mesmo comigo foi a mesma sensação de eu ver a minha mãe indo embora e eu ficando sozinho novamente, eu me senti o pior ser humano do mundo. Então, na minha cabeça, por exemplo, quando aconteceu um caso lá com uma namorada que aconteceu isso, eu pensei em tirar minha vida. Pensei e tentei tirar a vida por causa disso. Então, tem pessoas que falam assim, nossa, a pessoa tirou a vida ele por causa do namorado, de uma Não namorada, é. é porque não sabe da história da pessoa, que está por trás de tudo aquilo ali. E, às vezes, não é nem só por aquilo ali, pelo aquele fato ali do término de um namoro ou de um casamento. É uma história que vem lá de trás, que um gatilho vai impulsionando e potencializando e a pessoa acaba fazendo. Sim, Correto, sim, professora correto. Alessandra? Você viu a frase, né? Você comentou lá, eu coloquei para fazer a chamada para a live, que aquela pessoa lá, eu esqueci o nome dela, mas não é a frase, não é minha, né? Coloquei lá, tem dizendo de quem é. Ela disse que só existe uma fase da nossa vida, que é a infância, o resto é memória. Então, tudo que a gente passa depois, a gente está lembrando como. Aí, ó, eu dou um exemplo. Bullying. Eu trato muitos jovens, muitos adolescentes que sofreram bullying e também adultos, que bullying é complicado. Mas todo mundo que sai um pouquinho do padrão sofre um bullying na escola até hoje. Né? Se é muito alto, bambu. Se é gordo, é isso, é aquilo. Né? Sempre existiu e vai existir. Mas É por que que careca. algumas crianças reagem tão mal a ponto de marcar aquilo para o resto da vida e ficar mal por conta disso? Porque em casa não tem uma base sólida. Em casa, ela não se sente acolhida, não se sente amada. A criança que
recebe apelido na escola e em casa a base é sólida, ela vai chegar em casa, vai falar com a mãe, vai falar com o pai, eles vão tomar providência, ela vai se sentir acolhida, a mãe, né, vai lá, vai saber da escola e a criança vai ficar tranquila. Vai dar aquele probleminha, vai chorar, não sei o quê, mas não vai marcar, não vai ter trauma. Agora, uma criança que já está sofrendo uma reedição do trauma de não ser amado em casa, na escola, aí a ferida fica enorme. Aí eu tratei de uma menina com 10 anos de idade que a mãe falou, ela está sofrendo bullying na escola, e é esse o problema. Beleza. Estão chamando ela de gorda. Ela não está gorda, ela é grande. Quando ligou a câmera, a menina estava bem gordinha. Beleza, mas isso não dá o direito de ninguém ficar chamando o outro de gordinho. Mas a criança vai pegar o ponto mais fraco e vai jogar, né? A gente sabe como é. Mas se caso ela tivesse um lar estruturado, ela não ia estar com medo, não ia estar chorando para ir para a escola e tal. Então, com criança, a gente faz um atendimento bem lúdico. Eu peço para desenhar a família e tal. E aí a gente já vê pela posição, né? Como é que ela está ali naquela família, se ela desenha ela pequena, enfim. Só sei que ela desenhou ela no meio do pai e da mãe. Bem no meio. E mais sem dar a mão para o pai. Estava mais com a mãe. Aí a gente já interpreta. Tá, beleza. Aí ela estava com vários medos também em casa. Tinha um medo de um monstro, que ela apagava a luz para dormir, ela viu um monstro na sapateira. Aí a gente pediu, como é que é esse monstro, não sei o quê, papapá, na outra, né, sessão. O desenho que ela fez do pai era um monstro. As características do pai, o olho, tudo igual, era um monstro. Aí eu fui na terceira sessão, chamei só a mãe. Como é que é, né, a dinâmica da família de vocês, tal. Ela, meu marido mora na minha casa, porque não tem para onde ir. Ele bebe muito, é alcoólatra. A minha filha dorme comigo desde que nasceu, na minha cama, para ele não chegar perto de mim. Aí eu, né? É o bullying? Me diz. Gente, não tem jeito. não é o bullying. É porque ela não tem um apoio, né? Não tem uma base sólida dentro de casa, como que ela vai se amparar em quem? Eu achei perfeita a sua colocação. E quando você disse que a criança, quando ela sofre alguma coisa em casa, ela sabe a quem recorrer. E quando não tem os pais, vai recorrer a quem? Aí ela começa a sofrer, vai sofrendo, sofre calada, né? E uma coisa que eu tenho notado, né, serve até de alerta para os pais aí, pelo menos nos casos que eu peguei, criança aí de 7, 10 anos, 15, adolescentes de 16, 17 anos, que o problema maior não era com o adolescente, era com os próprios pais. Então, a base que eles têm, que eles estão tendo dentro de casa, que tornam ele daquele jeito. Aí os pais empurra a criança, empurra o adolescente para terapia, você tem que fazer, tem uns que obrigam. Se você não fizer, corta o Wi-Fi, tira o seu celular, não sei o quê, mas os pais mesmo não mudam a postura. Se os pais não mudarem, não vai resolver a situação. Ou seja, os pais também precisam fazer terapia. Teve uma mãe que falou para mim assim, você está falando isso é porque você quer ter mais pessoas para você atender. Eu falei para ela assim, não é, querida, estou tentando ajudar a sua filha. Se você ama a sua filha, reflita no que eu estou te falando, porque onde você mora, pelo jeito que já me foi relatado por você mesma, eu não gostaria de passar nenhuma noite na sua casa. É muito bagunçado, o seu marido fala muito palavrão, trata a menina como uma cachorra. Então não tem jeito, então tem que mudar tudo, essa estrutura, não é isso, Alessandra? Sim. E aí só vai refletir o que? A dor primária, a dor de não ser amado, não se sentir apoiado em casa. E isso, o ser humano cresce e fica revivendo isso. Se ele não foi amado, não foi aceito em casa, se sentiu abandonado, ele só revive. Para ter oportunidade de olhar. É para isso, gente, para a gente evoluir, para a gente melhorar. Só que as pessoas não ligam uma coisa com a outra, porque não tem conhecimento, não é para ligar mesmo. Para isso que tem os terapeutas, para falar.
Mas quando a gente fala para a pessoa o que é, elas, né, é mais fácil dizer, não, é o bullying. É o bullying. E aí, o lance da obesidade, a menina estava caminhando para a obesidade. Quando liguei a câmera para falar com a mãe, porque ela foi indicada por uma tia, eu não conhecia a mãe. A mãe estava obesa mórbida. E do que a avó morreu? De obesidade mórbida. Então, a gente está vendo as repetições do que pode acontecer. Só que a pessoa não quer mudar e acha que a terapia, às vezes, né, não funcionou. Mas eu não faço mais. Você faz? Eu não faço. Tem que mudar hábito, tem que mudar a base em casa. A criança precisa sentir que tem segurança e amor em casa. Então, quando ela se sente abandonada, não tem referência, aí a pessoa, a maioria, vai se anestesiar, né? Verdade. A maioria vai para algo que não é bacana, né? Porque já que pai e mãe, né, ela não se sentiu amada, ela vai passar por experiências para poder reviver essa dor, para ter oportunidade de se olhar. Só que a pessoa não sabe e vai recriando, reeditando o trauma. Aí tem muitos que querem chegar, tem que chegar no fim do poço, lá, né? E que no poço, né, o nosso mestre fala que tem uma mola, e realmente, chegou no fundo, você só pode subir. Aí você acredita, Elias, que uma cliente falou assim, eu sou daquelas, que aí eu usei a frase, né? Falei, fulana, você já está no fundo do poço, então vambora, se dedica na terapia, vai lá, né? Você vai subir, tem uma mola. Eu sou daquelas que eu sou capaz de achar uma passagem além do fundo. Eita! Essa é otimista, ao contrário. Eu falei, então assim, ó, eu não posso te ajudar. Porque se você não quer se ajudar, todo terapeuta começa muito com aquela coisa da síndrome do salvador, né? Eu quero salvar, eu quero... Né? Só que não, gente. Vamos largar essa capa, porque a gente não salva quem não quer. Então, essa pessoa falou, olha, sinto muito. Você acha que ainda pode descer mais? Então, quando você achar que não tem mais para onde você ir, me procura. Pois é, vai ter que achar abaixo da mola até chegar lá. E o incrível disso tudo aí, Alessandra, é que você falou assim, pontuou muito bem pontuada, na minha opinião, que a pessoa não precisa chegar nesse ponto, o ponto de chegar lá perto da mola para procurar uma terapia. Eu sempre defendo, todo ser humano precisa de terapia, até mesmo para evitar. Mas hoje em dia as pessoas fogem, principalmente os homens. Né? Os homens acham, eu resolvo, eu sou Superman, tal, eu vou cair, sacudir a poeira e sair levantando. E a maioria só procura quando está muito mal, mas foi o meu caso. Eu só procurei quando eu vi que eu não tinha outra saída. Eu já estava lá na mola mesmo. Né? Então era só a mola para me impulsionar, que foi a terapia. Mas muitos estão carregando, tiveram histórias aí de abandono dos pais, da mãe, né? E até me lembrei, enquanto você estava falando, da questão do bullying, né? Eu já sofri alguns bullying aí, né? Meu pai, por exemplo, antes eu tinha cabelo, viu, gente? Mas meu pai, ele cortava meu cabelo e deixava um tupetinho, assim, igual aquela do Ronaldo fez uma vez numa Copa aí, nossa, mas eu nem sabia o que era aquilo, deixava. Só que as outras crianças não usavam assim, então as crianças me zoavam na escola. Sim. Só que tinha um detalhe. Quando eu saía da escola, eu ia até meu pai, entende? Porque meu pai, ele era como se fosse um super-herói para mim, porque ele me dava essa base. Eu me lembro uma vez que eu cheguei, pai, eles estão falando do meu cabelo, esse tupete, não sei o que tal. Meu pai, vem cá. E meu pai era barbeiro, né? Ele era relojoeiro e barbeiro. Então tinha lá, senta aqui. Sentou, pegou a máquina e raspou minha cabeça toda. Né? Falei assim, agora nunca mais eles mexem com você. Aí chegou no outro dia, estava me chamando de careca, né? Ou seja, meu pai está me chamando de careca. Ele não esquenta a cabeça, não, que vai nascer de novo.
Aí, ou seja, eu tinha essa base mesmo não tendo mãe. Sim. Essa que é a verdade. Sim. Era alguém que me protegia, ou seja, o bullying comigo não deu certo. Mas tem muitos filhos que estão com o pai, com a mãe dentro de casa e não tem essa proteção. A gente vê casos, né, de jovens aí que se armam todo, vai na escola, faz... porque eu sofri bullying, por isso que eu fiz essa tragédia. E quando você vai ver, tem o pai e a mãe dentro de casa. Sim. Mas o que, que o pai e a mãe estavam fazendo que não via, o que, que o filho estava fazendo no computador, porque ele passava o dia inteiro trancado dentro do quarto, cadê a autoridade de pai, né, a disciplina, cadê? Então, é bem complexo. Eu acho que, ainda mais quem está nos assistindo, não é pai, não é mãe, pense muito antes de fazer qualquer coisa, né? Então, olha, Sandra, eu falei que ia deixar você falar muito, mas eu vou falar a última coisa aqui. Eu tenho um filho de 6 anos. Não é porque eu sou o pai dele, mas eu tenho muito orgulho dele, né? E também do que a mãe dele passa para ele. Então, quando ele vai para a escola, a mãe orienta e diz, filho, qualquer coisa que acontecer na escola, pode contar para o papai, para a mamãe. Então, ele tem a gente como amigos. Então, ele chega aqui para mim, às vezes, depois da aula, e conta, papai, hoje aconteceu isso, aquilo, conta tudo. Um dia lá ele foi agredido por outra criança, lá coisa de criança, né? Mas ele chegou e contou tudo direitinho. Ou seja, se orientar dá certo. Porque a criança tem que ver isso como... os pais como proteção, né? E no caso do meu filho, eu vejo isso, poxa, eu quero evitar, não sei se é porque eu sou terapeuta, eu quero evitar o máximo de traumas para a cabecinha dele ali, né? E, então, ele se sente protegido. E você que é pai, você que é mãe, está nos assistindo aí, mas eu já fiz errado. Não, tem jeito de resolver aí com a terapia, não desista do seu filho, não desista de você, do seu relacionamento, né? Mas diz aí, eu gosto de ver você falar, não gosto nem de ficar falando muito, não. Senão eu vou ficar parecendo Faustão aqui. Nada. Falei, é a história de nós dois, porque deu muito certo. Tivemos mais, hoje descobrimos algo mais em comum, o lance da música, tu cantou pra mãe, tu chorou, e eu cantei pro pai, eu chorei. É verdade. Né? Se eu soubesse disso, né? Porque, para quem não sabe, eu conheço a Alessandra pessoalmente. A gente esteve num encontro em São Paulo, né? Então a gente podia ter feito uma dupla lá, cantado lá, com aquele povo lá. Aí um chorava para um lado, outro pro outro. Talvez não ia chorar, porque hoje está resolvido, né? A situação. Mas lá foi tão emocionante. Foi tão emocionante lá que eu chorei várias vezes, mas não de dor, né? De alegria, né? Eu também chorei muito. Gastei muitas lágrimas lá, mas foi muito bom, gente. Os comentários pararam de subir aqui, eu não vejo mais, mas assim, tem mais alguma pergunta, Elias? Não mandaram mais aqui na interrogação, né? Beleza. E da última vez que eu fui querer procurar aqui os comentários aqui, apagou tudo, travou a live, eu não vou me arriscar. Mas, como não tem pergunta, só pontuando aqui, eu fiquei curioso só com uma coisa, né? É porque você disse que, na sua história, né? Tá vendo? A sua história está na minha mente aqui. Será que eu vou precisar de reprocessar essa história? Não, acho que não. Brincadeira. Mas olha só, você disse a questão lá do seu pai, sua mãe disse, seu pai morreu, não sei o quê. Mas era verdade mesmo, ele morreu, você não conheceu seu pai, é isso? Sim, não conheci. E aí, não conheci. E hoje em dia eu aceito que isso foi e é ainda um trauma muito grande para ela, entendeu? Então, como ela não quer se tratar, ela não quer olhar para isso, ela não aceita a terapia, acha que é bobeira. Então, o terapeuta também precisa entender que mesmo você ajudando muita gente, você pode não ajudar, porque na TRG nós podemos atender familiares, né? Mas mesmo você tendo ferramentas, o outro sendo sua mãe, seu filho, seu pai, ele tem o livre-arbítrio. Ela não quer mexer nisso, ela não quer reviver a dor dela. Então, com certeza ela tem. Oi? Com certeza ela tem muitas dores em cima dessa história toda. Sim. E eu nunca tinha falado com ela, porque eu nunca tinha tido coragem de realmente
né, saber mais. Eu ficava só naquela coisa, morreu, será que morreu mesmo? Não sabia, né? E aí teve, há 5 anos atrás, eu tive coragem de falar e ela reafirmou que é. Eu falei, então tá bom, deixa eu me tratar, porque eu não vou ficar dependendo dela me contar algo para eu me satisfazer com a história, para eu conhecer. Mas tem gente que fala assim, mas Alessandra, você tem direito de saber. Sim, gente, mas se outra pessoa que pode me dar informação não quer, eu vou fazer o quê? Eu vou me tratar. Verdade. Então... daqui a pouco a gente vai terminar, porque nós não combinamos quanto tempo seria a live, né, Alessandra? Tranquilo. Você costuma fazer quantas horas de live? Eu faço toda quarta-feira, né, às 19 horas. Quando eu tenho cliente depois, aí tem que ser 1 hora mesmo. Mas hoje eu falei, não vou marcar ninguém. Quinta-feira é um dia que geralmente eu não tenho. Né? Então, quem está me assistindo aí, que não segue a Alessandra, corre lá assim depois da live aí, né? Eu só vou pontuar uma situação aí, que daqui a pouco eu vou ler a pergunta aqui da Rosimeire. Você disse a questão da sua mãe, né? Uma das coisas que eu posso dizer que me entristece, mas não é algo que mexe comigo assim, né? Mas é aquela sensaçãozinha, é porque a minha mãe já se foi, né? Ela morreu muito nova, com problema no coração, e depois eu fiz as pazes com a minha mãe, né? Depois dos 30 anos, eu convivi com ela. Eu não sabia o que ela tinha. Hoje, como terapeuta, eu já sei. Ela tinha muita ansiedade. Muita, mas muita mesmo. Ansiedade e depressão. Então, o que acontece? Se ela estivesse viva, eu gostaria de poder ajudá-la. E eu tenho certeza que ela aceitaria. Essa é porque ela procurava todos meios, né, de tentar resolver a situação. E fica até um alerta. Porque eu me lembro que um dos médicos dela disse assim, sua mãe é muito ansiosa. O médico que operou, ela teve uma operação no coração, aquela coisa toda. E se ela não controlar essa ansiedade, pode dar problema depois da cirurgia. E realmente deu. Ela continuou ansiosa, ficava tomando um chazinho lá, que não resolvia muita coisa, para acalmar, né? Então, é triste, mas hoje eu posso ajudar outras pessoas, né? Porque já passou, não tem como fazer muita coisa. Mas a Rosimeire, Alessandra, porque toda pergunta que vem aqui, para mim, a pergunta é para a Alessandra, viu, gente? Então, já fique ciente aí. Como ajudar uma pessoa que tem vício? Porque primeira coisa, o pai pode levar ao vício, né? Primeira coisa, ele precisa querer ser ajudado, ele quer. Se não quiser, a minha mãe, ela fuma desde os 13 anos de idade. Aí eu faço várias terapias, inclusive a TRG emocional, tem a sementinha da medicina chinesa para acalmar, tem protocolo para vício. Eu faço em várias pessoas já pararam de fumar, mas a minha mãe não quer. Então, eu não sou salvadora, então não quer, não vou salvar ninguém. Quer, a gente vai ajudar a pessoa, porque eu também não salvo ninguém, né? É ela que se abre para melhorar. Se a pessoa falar, eu quero, aí você vai conversar. Com a TRG, não sei se essa pessoa é terapeuta, se não for, procura aí, se for a seguidora do professor Elias, procura ele para a pessoa fazer terapia, porque tem jeito, porque é um vício. A maioria, lógico que vai ter que ir no médico para ver vício de cigarro, bebida, tem a parte física também. Né, que já está ali, tem que desintoxicar um remédio com o médico. Mas a parte emocional, que é o grande ponto para a pessoa ir para um vício, para poder se anestesiar, a gente resolve com a TRG. Mas é um tratamento multidisciplinar. Não adianta só tratar a emoção. Mas a primeira coisa é, a pessoa quer? Ela quer. Beleza, então vamos ao médico para fazer um detox dessa substância, seja a nicotina, seja o álcool, seja as drogas, né, mais ainda, porque a química da droga é muito mais pesada, né,
de uma bebida, também é pesado, mas a droga é mais ainda, né? Dependendo da droga, então, devastadora. Pessoas que começam a usar crack em menos de 6 meses, a pessoa já é outra, até a cor da pessoa muda. Tem uma química ali horrorosa, então precisa fazer um detox, né? E tratar as emoções. Aí tem jeito. A Vanessa está perguntando aqui, né, como ajudar uma pessoa que tem trauma de velório e do luto. Teve muito luto na família? Valesca é minha mentorada e cliente de TRG. Né? Então, assim, Valesca, você entende, né, que ela já está na etapa dos temas, então ela já entende. A pessoa que passou pelo luto e ela não fez todas as etapas do luto, isso pode ter 20 anos que uma pessoa morreu, a pessoa pode ainda estar em luto por conta disso. Tá? No meu caso, quando eu passei pela TRG, Elias, a minha avó tinha falecido, acho que tinha, eu perco as contas, mas assim, mais de 10 anos. Eu chorava copiosamente na hora da TRG. Porque na hora do protocolo, eu sou daquelas que vão lá embaixo, chora, 10, nota 1000, daqui a pouco, no próximo, já estou já mais tranquila e acabou. É rápido. Nossa, eu chorava como se ela tivesse acabado de falecer. E aí eu fiz ali a última etapa do luto, que é a aceitação. A gente não quer, mas a pessoa foi embora. É a nossa única certeza na vida. É a morte, o resto a gente não sabe. Né? Só que a gente não aceita, um ente querido, a gente quer que fique aqui. Minha avó tinha 85 anos, viveu a peça, foi ótimo. Só que eu não conseguia lembrar dos momentos felizes. Por quê? Porque ele sabe, fica inconsciente, quem não sabe, né? Vai saber agora. Fica guardando a dor que é para você poder resolver. Então, quando eu pensava na minha avó, eu só lembrava da tristeza de ter perdido a minha avó. Na terapia, eu consegui finalmente aceitar e hoje em dia também falo dela, não choro mais. Choro às vezes de emoção, às vezes eu sonho, eu acho muito legal. E aí no sonho a gente fica, né, perto da pessoa e tal, mas não mais por não aceitar. Eu passei 8 anos sem montar uma árvore de Natal por conta da morte dela, porque ela faleceu dia 23 de dezembro. E eu tinha filho pequeno, né? Criança. Mas a criança precisa do Natal. Não, não quero mais. A minha avó não está aqui. Não vou comemorar. Aí eu ia para casa de outras pessoas. Porque o Natal sempre foi aqui em casa. E ela que comandava tudo, ela que dizia o que ia fazer, a rabanada era sempre com ela. Aí como é que eu ia fazer Natal sem a minha avó aqui? Eu não me permitia. Então eu passei 8 anos sem montar árvore de Natal, fugia dessa data, e com a TRG isso acabou. O pessoal tem algumas pessoas falando que o som tá ruim, mas a gente não tem o que fazer, né? Então, é só sobre o Mark Zuckerberg, não vamos reclamar com ele que o som dele não tá bom, não. Mas só pontuando essa questão do luto aí, né? Eu acho que a Alessandra já ouviu falar também, mas só para quem não ouviu ainda, em agosto agora vai fazer 5 anos que meu pai se foi, né? Ele faleceu. E foi no dia 25 de agosto, o dia do meu aniversário. Então, o que acontece? Foi bem, assim, marcante para mim, porque o meu pai morreu comigo e eu segurando na mão dele. Ele deu o último suspiro, no dia do meu aniversário. Então, é uma coisa assim que, como a sua questão do Natal, né? A gente fala assim, não vou comemorar essa data nunca mais, né? Porque para mim acabou. Como eu nasci no dia 25 de julho, meu pai me registrou no dia 25 de agosto, tem esse segredinho aí que muita gente não sabe. Mas eu considero 25 de agosto porque ele mesmo comemorava no dia 25 de agosto. Eu aprendi assim, dia de 25 de agosto. E aí eu pensei, você quer saber, eu vou começar a comemorar no dia 25 de julho, que aí não bate as datas, né? Só que eu não consegui.
primeiro ano, não vai dar certo. Não, é 25 de agosto mesmo. Então, como eu não tinha ainda reprocessado, eu sofria muito, porque a gente estava falando aqui, bem no início da live, do vazio, e meu pai tentava preencher esse vazio, mas ele não conseguia, porque a falta da mãe não tinha como fazer. E ele era o meu herói, porque ele tentava suprir todas as necessidades. Então, quando ele se foi uma dor tremenda. Aí eu me sentia o quê? Órfão. Pô, e realmente era órfão, né? Porque não tinha pai, não tinha mãe, e o vazio parece que aumentou. Depois da TRG, as coisas mudaram. Por que mudaram? Hoje eu falo disso aí. Estou falando aqui, era para mim estar assim, meu pai morreu no dia do meu aniversário, né? Tal. E não estou assim. E uma coisa interessante que você falou aí, a questão do sonho, né? Eu praticamente, no mínimo, umas 3, 4 vezes eu sonho com meu pai no mês. Né? Eu acho pouco, mas eu acho legal. Você acorda eu feliz, acho legal. né? Todo sonho que eu tenho com meu pai, eu estou conversando com ele, eu estou lá na relojoaria dele, brincando, as coisas, os bons momentos, sabe por quê? É como a Alessandra disse aí, gente. Os gatilhos que foram gravados ali, dando alerta que é para a gente resolver, foram resolvidos com a terapia TRG. Então, não tem mais, né? Então, o que acontece? Olha, Alessandra, prometo que a última vez que eu vou falar, porque a gente já vai encerrar daqui a pouco, né? Mas olha só. Pra você. Deixa eu ver quando eu sou convidada se sai coração. Aí o coração aí, ó. Olha, saiu chique, hein? Top, eu não sabia dessa não. Depois eu ter que me ensinar a fazer isso aí. Mas, olha só, para você que está nos assistindo, nosso inconsciente, depois se quiser saber mais, pode perguntar para mim, para o Alessandro, sobre o inconsciente. Mas o seu inconsciente é igual esse brinquedo aqui, ó. Ele vai registrando tudo. Então, olha, faz um brinde aí de brinquedo. Aprendi com você, na sua aula. Obrigado. Mas, ou seja, ele vai registrando tudo e vai empilhando, porque ele trabalha em empilhamento. Então, ele empilha a parte vermelha, que são as partes ruins, em cima. O verde, né, que são as coisas boas, fica aqui. Quando eu reprocessei a questão do meu pai, eu tirei essas coisas. Então, quando eu sonho, eu lembro do meu pai, eu lembro dessas coisas aqui, são as coisas boas. Essas coisas já não mexem mais comigo. Então, você que não conhece a terapia TRG aí, conheça de perto, procura um profissional habilitado mesmo, né? A Alessandra deve estar com a agenda muito cheia, mas pode procurar ela, que ela pode te atender também aí, né? E você que é terapeuta, se você não conhece o trabalho da Alessandra, agora eu vou fazer um marketing aqui que não foi combinado, tá? Mas você que não conhece a Alessandra, eu recomendo as mentorias da Alessandra. A Alessandra tem ajudado mais muitos terapeutas, e não é só da TRG não, viu gente? Se tiver gente aí que é de outras terapias que eu vi entrando aí, pessoal que é massoterapeuta, ou não sabe se posicionar, né, Alessandra, aí nas redes sociais, está travado, né? Então, eu vou usar aqui até a frase que a Alessandra gosta muito de usar lá nos slogans dela, me destrava, a Lê, né? A Lê me destrava. Então, ela vai te destravar aí, porque tem muitas pessoas que estão com a ferramenta na mão e não estão sabendo fazer. Então, vai lá, corre, segue a Alessandra, ela está sempre colocando novidades, sempre fazendo lives, né? E outra coisa, viu? Olha só, para quem aí eu falo sempre, os amigos meus terapeutas, façam lives, façam vídeos, não sei o quê. A Alessandra é uma mentora e ela faz live toda semana. E não é uma vez só, não. Já tem dia de sábado à noite que eu entro no Instagram, tá lá a Alessandra fazendo live. Então, essa mulher de dentro. O meu mentor fala que é para fazer todo dia. Todo dia eu não aguento, não, mas uma vez, duas. Todo dia aí ninguém dá conta. Não dá, não. Mas eles, os grandes, que a gente chama de players, né? Os grandes players da internet fazem. Flávio Augusto, Marcos Strider, Marçal, faz toda hora. Se tem milhões aí, imagina. A gente tem que fazer também, gente. A gente tem conteúdo para compartilhar com as pessoas, né? Isso mesmo. Então, Alessandro, você quer dar suas considerações finais, mas antes dela, vai pensando aí, eu quero agradecer você. Se eu soubesse fazer aquele negócio do coraçãozinho, eu ia mandar os corações, mas eu não sei, então não vai dar muito. Olha que chique, né?
Aí o que acontece? Mas eu quero te agradecer de coração. Ficou bastante dentro do que eu esperava, né? Assim, bastante leve a nossa live. Foi um papo aqui de dois amigos, né? E eu tenho certeza que quem nos assistiu até agora também, pelos comentários aqui, o pessoal está dizendo que gostou, viu, Alessandra? Então, eu fico feliz. Estou vendo, mas ó, coração para vocês. Nossa, tem tá colocando fogos também. Deixa eu ver, olha os fogos. Eita lasqueira, tem muita coisa boa aí. E aí, fogos, ó, ficou chique demais isso aí, viu? Mas só o convidado que pode fazer, é isso? Eu nem sei. Não deu nada lá, ó. Desse jeito, ó. Tô legal. No ano novo é bom fazer umas lives desse jeito aí, ó. Meia-noite fazendo live. Você já viu? Tem o dedinho, o professor Jair aparece esse dedinho aí, ó. Tem alguém que falou assim, né, para não acabar com a live, para a gente continuar. Outros estão falando gratidão, sucesso, saúde, paz. Mas eu agradeço mesmo, viu, Alessandra, por eu ter te convidado, você ter aceitado. Né? E em breve nós vamos fazer mais lives juntos aí, tá? Quem gostou, aí eu vou te convidar. Aí eu vou ser a anfitriã, aí você vai falar mais do que eu. Mas eu só vou aceitar se você me ensinar a fazer o coraçãozinho. Eu também quero ir lá dar o meu show lá também. Mas, brincadeira essa parte, foi muito bom, porque a gente, no final aqui está bem descontraído, mas o assunto é sério. Então, você que está aí do outro lado, pense bem nos seus filhos. Você que foi filho, que foi abandonado, mesmo com os pais presentes, procure terapia, não deixe para depois. E você que é terapeuta aí, que está travado, né? Às vezes só fica assistindo, vendo, não está fazendo nada, procure aí a destravadora, que é a destravadora que é a Alessandra, né? Mas quem está travado, né, Elias? Muitas vezes é causa emocional, tá, gente? Não tem que olhar. Medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, julgado, falta de congruência, porque se ela ficar falando que ela ajuda pessoas, a família fala, você ajuda e você? Você não tá legal. Aí ela tem medo, aí ela não aparece. Então, fica a dica, né? Fica a dica. Vai se cuidar, vai ter congruência com o que você fala e faz, porque aí ninguém vai poder te acusar de você está falando uma coisa e está fazendo outra dentro de casa. Quando eu conto que meus filhos pequenos, eu gritava, eu era descontrolada, tinha TPM. Nossa, como assim? Mas a gente muda, mas muda se você se permitir. Agora, eu sou assim mesmo, tem que me aturar. Aí depois você vem para a internet dizer que vai ajudar alguém. Não dá, né? Porque na terapia não cabe teatro. Não. Se você uma hora mais. Então, pode falar suas palavras finais aí, minha querida, para a gente terminar. Gratidão, meu querido, pelo convite mais uma vez, é muito bom. Eu amo, quando eu entrei no seu grupo, foi a convite, ele também tem grupo, tá, gente? Vou fazer também a propaganda dele. Ele dá apoio aos terapeutas, né, quando eu entrei, eu falei, tá bom, a gente nunca sabe tudo, eu vou aprender também, né? A minha tutelada que falou, quer entrar? Eu falei, quero entrar. Aí eu, quem é essa pessoa? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ele... Eu falei, que bom, ele dá orientação como eu penso. Então, assim, é a mesma orientação. Que você, para cuidar, você precisa se cuidar antes. Você não tem que ter pressa de atender ninguém para mostrar que em 5 sessões você resolveu. Então eu falei, então eu vou ficar por aqui mesmo, porque já me colocaram uma vez num grupo que eu falei, meu Deus, primeiro eu estava distorcendo, estava misturando tudo, né? E não dá. Ou você, ali você está para fazer a TRG, é TRG, vai fazer reiki, é reiki. É separado, gente. Não dá para ficar misturando tudo. Até porque a técnica que a gente faz, a pessoa que nos ensinou orienta para não misturar. Como é que a pessoa quer misturar? Então, você está fazendo algo que não é permitido. Só para ficar dica, né? Fica a dica.
Né? Na hora de TRG, é TRG. Quer fazer outras coisas, é separado, não é TRG. Tem gente falando que vai atender TRG e não faz TRG. Já aconteceu isso. Eu falei, ué, mas você não foi reprocessada? Não, a pessoa não fez isso. Eu falei, então não é TRG. TRG é isso. TRG tem um protocolo específico, tem um método específico que funciona. Só que a pessoa não se sabe por que não estava fazendo. Geralmente é um terapeuta que não se tratou e aí quer fazer da cabeça dele, quer inventar moda. Gente, a TRG já foi inventada e tem os seus resultados. Então, você tem que seguir o que a pessoa que inventou a técnica, que ensinou, traz. Quer inventar outra coisa? Dá outro nome, vai estudar, vai inventar, mas TRG não, TRG é isso. São os protocolos que a gente tem para seguir. Então, a gente precisa fazer o que é correto, orientar as pessoas de forma correta. Se ela quiser fazer outra coisa, ok, cada um tem, né? Mas vai assumir consequências. Tem consequências. Porque, como a gente disse, né, Elias, a mentira vai aparecer. Vai aparecer uma hora eu falar, nossa, a gente vira e mexe, pega cada um falando cada coisa, falei, meu Deus. Mas o conselho está aí, vai ser visto, é analisado. Então, assim, façam o melhor que vocês podem, dentro do que é permitido. E você, que tem problemas emocionais, não fique colocando coisas em cima para não olhar, porque não vai adiantar. Uma hora vai vir igual vulcão, né? Lá dentro tá, só falta ver a erupção. Quando acontece, a gente precisa se olhar antes dessa erupção acontecer e sair destruindo tudo. Então, ó, gratidão sempre, meu querido. Ó, um abraço aí. Quem sabe que oral gosta de abraçar, né? Então, um abraço. Mas só para agora a gente está terminando mesmo. Muito obrigado, Alessandra. E deixa eu só te contar um segredinho, né? Que você falou, então vou falar também de uma parte aí. Quando você entrou no grupo, eu falei assim, eu acho que eu já vi essa Alessandra Viana em algum lugar, né? Aí eu falei assim, não sei quem que é. A Alessandra Viana, ela tem eu já vi você respondendo lá no grupo do Facebook, né, tal. Depois você entrou no grupo, aí eu pensei, será que ela vai ficar aqui? Eu pensei, será que ela vai aguentar esse grupo aqui? E tem muito tempo que ela está lá, tem ajudado só com respostas boas lá. E o interessante, viu, Alessandra, até foi um dos motivos de eu ter te convidado, é que depois que eu comecei a conversar mais com a Alessandra aí, privado, aquela coisa toda, eu percebi que ela tem um pensamento muito parecido com o meu. E é por isso que a gente está dando certo nessa live aqui, que é ajudar outras pessoas, ajudar outros terapeutas que estão começando, está sem rumo, não sabe nem como começar, né? E então, gratidão por você ajudar muito lá no Grupo Fox, né? E quem não está no Grupo Fox, se quiser entrar, é só falar comigo aí que eu dou um jeito de colocar você lá e não nos abandone, continue lá nos ajudando também e gratidão. Querido. Até a próxima. Até, boa noite, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.